Hoje eu estou muito feliz e grata porque estou recebendo uma grande amiga, uma mulher que eu admiro muito, não só pelas conquistas dela, mas pela pessoa que ela é, uma grande apoiadora de todas as causas sociais e com o coração sempre aberto para acolher e ajudar as pessoas que precisam. Eu recebo com muito carinho aqui a Edna, proprietária do MAC Supermercados. Bom dia, Edna. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim, Lilian, é uma alegria estar aqui com você, viu? Agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou a estar aqui. Eu, às vezes, fico um pouco tímida, mas para mim é uma honra participar desse momento aqui com você. Obrigada a todos que estão ouvindo. Eu quero mandar um abraço especial para a família da Edna, que agora está almoçando, com o rádio ligado, ouvindo a Edna aqui, quem está com a gente também na live. A Edna é proprietária do Max Supermercados, hoje essa grande rede de supermercados em Nova Serrana, praticamente todos os bairros são atendidos, né? E é uma empresa que cresce a cada dia. E digo mais, as pessoas que trabalham no MAC têm muita gratidão e muito carinho com a empresa também, né, Edna? Isso. O Max Supermercado ele é uma empresa familiar, né, Lília? Ele nasceu da família do Walter, meu marido, quando o Walter, ainda adolescente, com o pai dele, eles abriram um açougue e do açougue evoluiu para o mercado. Mas o Walter, a vida inteira, muito trabalhador, né? Viu a oportunidade de estar aqui em Nova Serrana crescendo e veio com a sua família toda trabalhar aqui. É um exemplo, né, de valor familiar dentro do trabalho, dentro da nossa empresa. E não poderia ser diferente. Conheceu a Edna, se casou e formou sua própria família, né? Que hoje está à frente do MAC Supermercados. Edna, e vocês estão juntos há quantos anos, você e o Walter? Nossa, Lília, anos demais, viu? Olha, eu comecei a namorar o Walter, eu tinha 15 anos, casei com 18. Novinha. Então, tem 31 anos de relacionamento. É muita vida, muita bagagem, muitas experiências, né, Edna? Você começou a trabalhar com ele no MAC desde o início, desde que namoravam, desde que se casaram? Não, na verdade, o MAC já existia, né? E eu trabalhava no MAC. É mesmo? Apaixonei, né? Isso, apaixonei pelo Walter, nós começamos a namorar, namoramos 3 anos e depois nós nos casamos. E hoje a Edna, proprietária do MAC, trabalha todo dia no MAC, né, Edna? Todos os dias a gente sabe que te encontra por lá, né? É um dos diferenciais da empresa também. Os donos estão lá de olho no que acontece na empresa, né? Isso. Todos os dias nós trabalhamos e nós uma família que trabalha ali, né? Cada um tem a sua tarefa. A Maíra, minha sobrinha, ela trabalha lá com a gente, o meu filho, eu, o Walter. Então, assim, os nossos sobrinhos também começaram a vida trabalhando lá. Né? É até uma piada interna familiar, que eles falam assim, que quando eles são pequenos, todo mundo tem conta-moeda. Tem que contar a moeda primeiro, né? Exato. Isso é bom, para chegar num cargo superior, tem que primeiro contar a moeda, né? E era uma fase de muita moeda, quando os meninos eram pequenos, então assim, os meus sobrinhos levam isso muito na brincadeira, sabe? Falam, não, se não contar moeda, não pode melhorar de cargo. E acaba que o MAC é uma escola também aqui para a cidade, né? Conheço muitas amigas que o primeiro emprego dos filhos é no MAC Supermercados, que sempre abre oportunidades para os jovens, né, Edna? E a gente fica muito feliz com isso, viu, Lília? A gente fica tão feliz quando a gente vê uma pessoa aqui na cidade trabalhando, tendo sucesso, e o primeiro emprego foi lá no MAC. Isso e traz assim, uma tem muita gente assim, eu conheço muita gente. Isso traz um conforto pra gente, sabe? A gente fica tão feliz com a conquista. E é uma alegria para nós o primeiro emprego, sei lá. Porque, como você falou, é uma escola. É uma escola para a vida. Trabalhar no comércio é uma escola para a vida. Com certeza. Edna, e todos os anos nós estamos entrando para o 5º ano do evento, do movimento. Eu gosto de falar movimento porque o evento acontece dia 23 de novembro. Porque dia 24 é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. O evento nasceu desta ideia de nos movimentarmos contra o abuso, a violência, o relacionamento abusivo e valorizar as mulheres. Nós estamos para o 5º ano
do movimento, porque nós começamos esse movimento a falar sobre o tema durante 30 dias, fazemos várias divulgações e o MAC está conosco desde o primeiro evento. Eu fico muito honrada em saber que quando eu cheguei lá pela primeira vez, te contando minha história e contando o porquê do movimento Mulheres em Ação, você abraçou e você sempre me disse isso: Lília, conte sempre comigo. E isso fortalece e dá garra e determinação para a gente continuar trazendo essas pautas, o movimento social, né? Colocando assuntos importantes para as pessoas discutirem, porque as pessoas precisam ocupar o tempo delas com assuntos que são edificantes, né? E o MAC, você está sempre sensível às causas sociais. Quero muito aqui agradecê-la por estar sempre conosco no movimento, viu, Edna? Ô, Lília, sou eu que agradeço, viu? Eu te admiro, desde aquele primeiro dia que você esteve lá, 5 anos atrás, pela sua garra, Obrigada. pela sua vontade de fazer a diferença. E hoje, depois de 5 anos, Lília, a gente pode ver que fez a diferença, né? Verdade. Cada conquista que Nova Serrana tem nessa melhoria, nesse crescimento, nesse assunto tão delicado, eu fico, assim, muito feliz. Porque a nossa cidade ganha, a nossa sociedade ganha, os nossos filhos, né? Porque nesses 5 anos, a gente viu tantas mudanças. Sim, nós tivemos muitos avanços. Veio para cá a Delegacia da Mulher. Quero aqui mandar um abraço para a delegada doutora Angelita, Viviane. Veio para o prefeito Eusébio Lago, muito sensível também às situações, sempre nos apoiando. A Neuzinha, que tem sempre um olhar sensível para as situações sociais. Eles instituíram o CRAM, a Casa Mais Mulher. Nós temos uma rede de apoio hoje às mulheres. E as empresas, elas se preocupam com suas funcionárias. Se está acontecendo alguma coisa, elas já sabem para onde encaminhar essa funcionária. Então, a gente tem avanços, a gente vê a cidade crescendo, se desenvolvendo, e a parte também social e cultural das pessoas modificando e melhorando também. A gente precisa ter esse olhar, né, Edna? Positivo também, né? Que as coisas estão melhorando, estão evoluindo, né? Com certeza, Lília. Então, assim, eu te admiro, viu? Obrigada, minha querida. Por ter começado, porque o início a gente sabe que é difícil, né, Lília? E assim, hoje você pode falar que, assim, rendeu frutos. Tem rendido. E aí, nesse 5º ano, né, além de criar o troféu Mulheres em Ação, que homenageia mulheres que são destaque na nossa cidade, eu não vou contar para vocês quem é a homenageada do comércio, mas há sinais. A Edna está aqui, mas vamos deixar para contar dia 23 de novembro, mas há sinais de quem serão as homenageadas desse ano. O troféu Mulheres em Ação, ele homenageia mulheres que são empresárias ou que são trabalhadoras, servidoras, mulheres fortes que desempenham seu papel social e são exemplo para nós mulheres, né? Quando a gente fala aqui de exemplo, né, não estamos dizendo que são melhores do que ninguém, porque na nossa opinião, nossa visão, não tem ninguém melhor que ninguém, né, Edna? Mas que são exemplo, né? A Edna é uma dessas mulheres, uma mulher que é um exemplo, porque você, além de ser uma empresária de sucesso, né, porque junto com o Walter vocês conquistaram um lugar que é do MAC, não tem jeito, né, no coração de Nova Serrana. Você também é mãe. Você também é tia, que eu vejo você sempre com a sua sobrinha lá levando no playground para brincar. Como é que você consegue, Edna, conciliar tanto trabalho, uma empresa tão grande quanto o MAC, e a vida familiar e o cuidado com seus filhos em casa? Ô, Lília, não sei nem se eu sou um exemplo. Você receba isso. Mas eu tive muito apoio do Walter nesse momento. Ele sempre foi um exemplo de pai, né? Dedicado ao trabalho, à honestidade. Então, ele sempre me apoiou para que eu tivesse um tempo que eu podia dedicar aos nossos filhos. E os meus filhos hoje são adultos, cresceram, né? Graças a Deus, Deus me abençoou com 2 filhos muito bons. E eles me ensinaram a ser uma mãe. E o Walter, ele me deu apoio para que eu pudesse me dedicar, né? A ser uma mãe presente para os nossos filhos o tempo todo. Então, assim, eu trabalhava, mas deixava os meninos na escola, mas eu tinha o tempo pra gente sair, pra gente levar pro playground, pra gente passear, brincar. Então, os meus filhos brincaram muito. E hoje, eu acho tão bonitinha, minha filha, a caçula tá com 21, né, já faz 22 anos. Ela fala assim: mãe, mas nós brincamos muito, hoje a gente não vê os meninos brincar tanto, né? Mas porque os meus filhos brincaram, assim, brincar de areia, de terra, de argila, pular corda, pular elástico,
Então, assim, eu tive a oportunidade de viver isso com os meus 2 filhos. E tive a oportunidade de aprender a ser mãe lá, porque os meus meninos me ensinaram. Que sabe? lindo. E, não sei, assim, eu acho que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias da minha vida, porque eu tive exemplo de mulheres fortes. Né? Aqui vem o tema, a importância da presença materna na criação dos filhos fortes. Mas eu fui forte, eu sou forte porque eu tive esse exemplo. Eu tive mulheres muito fortes que veio para me ensinar isso, sabe? Eu tenho que agradecer demais a minha mãe. Minha mãe é um exemplo para mim de mulher forte, trabalhadora, que dá valor, sabe? Que me ensinou os valores desde pequena. A minha avó, eu tive muito colo de vó. Colo de vó. A minha avó Tereza, que já faleceu há alguns anos, eu até emociono de falar. E nos emociona das junto, mulheres fortes que veio antes de mim, que preparou o caminho para que eu possa ser forte hoje. A minha avó Tereza ficou viúva muito nova, que ela ficou viúva com 40 e poucos anos, com um monte de filho para criar. E foi uma mulher sábia, foi uma mulher forte, que passou os valores familiares, sabe? E se você me der a liberdade de eu contar fica à vontade. caso. Conta o caso. Eu fico emocionada porque, assim como você, né, nós vemos isso acontecendo e hoje nós somos essas mulheres na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das pessoas à nossa volta, né, Edna? Como é bom poder repetir isso também, de uma maneira mais leve, talvez. É muito emocionante. Conta o caso aí que eu quero ouvir. Eu vou contar um caso aqui da minha avó Tereza, que eu lembro. Minha mãe sempre trabalhou muito e às vezes a gente ficava na casa da nossa avó. Aí era aquele monte de neto, você imagina, Deli. E minha avó sozinha, que é um monte de menino e tal. E a gente brigava muito pela nossa avó, porque ela era o máximo. E aí, na casa da minha avó tinha uma cadeira, não sei se vocês lembram, que tinha uma cadeira que chamava preguiçosa. Na casa da minha sogra tem uma, aquela que balança. Aí na casa da minha avó tinha uma preguiçosa. E a gente ficava vigiando a hora que a avó Tereza ia sentar na preguiçosa, porque era a hora do colo. Só que eu era uma pata, eu não dava conta de correr, eu era mais mole. Aí a minha avó Tereza, toda vez que terminava de fazer o nosso lanche da tarde e tal, nós tudo comia, que é um monte de neto e tal, a que tava indo pra cadeira, ela gritava assim: Edinha, corre, o colo é seu. Ai, gracinha. Que olha, puxa saco também. Eu não esqueço disso, sabe? Eu acho que é porque ela ficava com dó, porque eu era mole demais. Eu não esqueço disso. E eu agradeço pelo colo que eu tive da minha avó. E eu, assim, penso e peço que todos tenham essa oportunidade de ter mulher forte, que abriu esse caminho pra gente, né? Porque deixou esse exemplo tão forte pra gente. E eu criei meus meninos no colo. Eu fui uma mãe que deu colo muito, porque meus meninos eram grandes, ainda gostavam de colo, porque eu lembrava de como era gostoso. Correr e pegar o colo primeiro, não era todo dia que eu dava conta. Gente, e com essa história, Edna, com esse exemplo, que é o movimento Mulheres em Ação, sabia? Porque hoje, né, nós, mulheres comuns, aquela mulher que sai cedo de casa para trabalhar e tem que, aquela correria, tem que chegar às 5 horas, tem que cuidar da casa, da janta, não abra mão dos momentos que você tiver com seu filho. Não é questão de quantidade de tempo, mas qualidade do tempo, de oferecer esse colo que a avó Tereza dava para Edna, que a tornou a mulher que ela é hoje. E aí quando você diz isso para mim, eu me emociono, eu tenho 2 lá em casa, e eu falo, eu penso, eu preciso dar colo para os meus filhos, né? Não importa se eu vou vê-los só no final do dia ou só nos fins de semana, que eu vou ter mais tempo para dedicar somente para eles, mas o momento que eu tenho com eles é para ser o colo que eles precisam, porque isso fará dos filhos homens fortes, homens que amam, que respeitam e que valorizam a família, porque a família é a base de toda a sociedade, né, Edna? Isso, mas eu acho que é esse o ponto, sabe, Lília? Os meninos saberem que tem um colo ali que acolhe, então eles podem ser fortes na vida para eles arriscarem, porque eles sabem que ele tem o apoio necessário. E é o que a gente deseja para todo mundo, né? Ter esse colo, ter essa segurança de voltar para casa e estar ali, não é? Que só a mãe pode oferecer, só a família que oferece, né, Edna? Exatamente.
Gente, que entrevista maravilhosa. Eu espero que vocês que estão acompanhando a gente possam ter sentido um pouco da emoção que nós sentimos hoje aqui com essas lembranças. E falando da importância da mãe na criação de filhos fortes. Nós estamos atentas aos detalhes, através do contato físico, do colo e principalmente do que nos liga, que é o amor, né, Edna? É, exato. E a gratidão, né? Que possamos ser gratos, né? A todas as mulheres fortes que estão fazendo diferença no mundo. Como hoje a nossa vida, né? Como a nossa vida hoje é uma vida mais tranquila, porque teve as mulheres que lutaram, né? A gratidão pela nossa família nos dá o apoio. Quero agradecer ao meu marido, Walter, que me dá o apoio sempre. Ele, para mim, é um exemplo, sabe? Maravilha, que bonito. Ele é um exemplo de honestidade, de trabalhador. Ele me apoia. Às vezes eu falo assim, eu brinco assim, às vezes eu tenho umas ideias loucas lá no Mike, sabe, Lília? De umas campanhas diferentes. Eu falo, bem, mas acho que é uma ideia louca. Ele fala assim, não, mas vai dar certo. Então, assim, às vezes a gente vai fazer uma campanha diferente e a gente, né, tem medo. Mas eu queria agradecer ao meu marido por me apoiar na minha vida, por me apoiar como mãe. Ele traz a força que eu preciso todos os dias, né? Agradecer minha mãe, meu pai e agradecer a você por esse convite, viu? Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou muito grata por ter esse momento aqui com você. E eu, Edna, que sou grata e te agradeço muito por você ter vindo. Quando a Edna chegou aqui, eu falei, ai, você veio, Edna, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistá-la por mais tempo, assim, já falamos, já fizemos entrevistas mais curtinhas sobre determinada campanha, né? Mas é a primeira vez que a gente vem falar sobre esse assunto que é fundamental para as famílias de Nova Serrana, para a base da nossa sociedade, que é a família. Edna, muito obrigada por ter vindo. Todo sucesso do mundo para você, muita saúde, muita paz e muito amor na sua família, viu? E até dia 23 de novembro no Mulheres em Ação. Combinado, Lília. Deixo aqui um abraço e um beijo aos meus filhotes. Isabela, Walter Filho, a mamãe ama demais. Gracinha. Falo isso todos os dias. E um beijo para vocês. Vocês me fizeram uma mãe melhor. Que lindo. Obrigada, Edna.